Brecha Aberta, porque o nosso podcast tá no ar. E aí, meninas? Tudo Oi. bem? Tudo E aí, bem, minha sócia, como é que você tá? Tô Tô com ótima. dificuldades aqui no meu cabelo. Ah, novidade, né? Tu tá sempre em função desse cabelo. Não, mas Vamos hoje eu come- também tô. Tá. Tá tudo Ajeitando. bem. Vamos começar, então, agradecendo a galera que tá sempre conosco. Tayane Buzin, Estúdio Personal Trainer, localizado em São Lourenço do Oeste. Araltec Construções Eficientes, localizado em Ampere, Paraná, mas atendendo todo o nosso Brasil. Talavec é corretor de imóveis. Quem quer investir em um imóvel, chama a galera lá. Precinho muito bom, terrenos, Tudo casas, negociável. AP, O que mais? Tem Value tudo. Capital, investimento em Bitcoin, criptomoedas, mercado novo aí pra nós. Criptoativos. Ai, que fome. Hoje Já? é sábado, dia de pedir aquele lanche gostoso. Baixe o app do Ai Que Fome e pede seu lanchinho. Hoje é dia de refeição livre, né? E depois, segunda-feira, treinar na Academia Flex, localizada na Avenida Brasil, na frente do meu trabalho, graças a Deus, não tem desculpa. Vai lá que a ideia te destrói. Daí o Cris. O Cris ontem me destruiu, tô aí cheia de dor gravando. Faço pet, aquele banho caprichado no seu bichinho. Cami, tu já foi lá hoje? Tomar banho? Eu vou essa semana pra tosar o cabelo. Leva a Frida lá. Chama a Gabi, a Laine e agende o horário pra dar aquele banho gostoso no seu animal, precisando também de uma urgência, emergência, Espaço Pet. Conta com regime de plantão. E Falamos por todos? Por último, não mais menos importante. Faltou. Aí que diz. É que diz os meninos que cuidam do nosso marketing, galera que precisa de uma identidade visual bacana. Chama o pessoal lá de Ampere. E bora para nossa convidada especial do dia. Ela, Fabielle Grosbelli, vinda de Xanxerê, para conversar com o Brecha Podcast. Seja bem-vinda, Fabi. Oi, meninas. Oi, Tudo bem? Fabi. Obrigado pelo convite, Cami, Thay. Imagina. Uma honra estar participando aqui do podcast de vocês. Estou muito honrada de ter sido convidada. Nós que estamos honradas, né, Thay? Nossa. Ela é uma convidada muito especial, a gente já vem acompanhando aí ela nas redes sociais. Foi uma das pessoas indicadas também pela Suelen. Um abraço, Su. Abraço, obrigada, Su. E assim, nossa, com certeza vai ser um bate-papo aí cheio de amor, carinho, emoção e enfim. Tô sentindo que vai ser bem emocionante. Fábio, fale um pouquinho sobre você, sobre sua história. E por que você tá aqui no Brecha? As pessoas querem saber. Então, meu nome é Fabielle Grosbelli, tenho 33 anos, sou natural de Xanxerê. E eu acredito que eu estou aqui por um motivo muito bonito, né? Que é a história da constituição da minha família. Ela fugiu um pouquinho dos padrões. E ela é focada principalmente no amor e na adoção, né? Estar aqui tá um pouquinho na frente dessa causa, né? Que é a adoção. E também eu trago um pouquinho da condição dos meus filhos, que eles têm paralisia cerebral, têm deficiência. Então, acho que o meu convite é para isso. Para contar essa história para o pessoal que está assistindo. Esse ato de amor aí que também tem por objetivo incentivar. Acho que nem deveria ser a palavra certa incentivar, né? Mas para que as pessoas olhem diferente para a questão da adoção e principalmente em condições tão especiais, né? Fábio, como começou a adoção para você? Sempre foi um desejo seu? Você sempre quis ser mãe? Sim, sempre tive esse desejo, né, de ser mãe. E a adoção sempre envolveu a minha vida, da nossa família, assim, a gente sempre falava na adoção e o quanto ela é bonita. E acabou que eu sempre pensei em ter um filho pela adoção. E conforme o tempo foi passando, então eu conheci o meu marido em 2018. Que também foi bem curioso, né? Que também foi bem curioso, né? A gente diz que os aplicativos de relacionamento não é para dar casório, né? É só aquela pegação mesmo.
E o nosso deu casório, E deu, né? olha, a galera que tá no Tinder, a Thay tá no Tinder. Daqui a pouco vem casamento. O Tinder é um local muito especial, né? Eu tô Pode ligada. dar casamento, tá? Sabe que eu subestimei muito o Tinder por muito tempo. É. E eu levei uma na cara. Daqui a pouco vem, hein? Tá aí o negócio, Daqui a né? pouco, né? E aí foi pelo Tinder. Ele Foi também pelo era de lá? Tinder. Ele é natural de Tangará, mas ele tá há anos morando em Xanxerê, o Leandro. E aí nos conhecemos pelo Tinder Não e conhecia ele nem de vista antes. nem de vista. Eu disse, a gente passou anos, provavelmente, né, frequentando alguns lugares semelhantes ali, mas a gente nunca Nossa, se viu, Que né? legal. E depois do nosso primeiro encontro, eu senti que era ele. Sabe? Bateu o santo, ele foge um pouquinho dos padrões, sabe? Ele é bem Como espiritual. tudo na sua vida. Como tudo na E é isso que né? atrai, vamos falar a verdade. É, isso aí. Não é? E aí, começamos um relacionamento. E aí, pouco tempo depois, porque eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos, foi que se passou, nós ainda cada um morávamos nas suas residências. E certo dia de abril de 2020, a gente se conheceu no finzinho de 2018, então deu 1 ano e pouco depois, eu tive um sonho, né? E esse sonho, eu era mãe. Né, sempre com esse desejo de ser mãe, mas não era a hora ainda, nós não Só estávamos... namoravam. Hã? Vocês só namoravam. Nós só namorávamos, Tá. né, cada um na sua casa, seguindo a sua vidinha, assim, a gente pensava de no futuro ir morar junto, mas ainda não estava nada certo. E até que nesse dia eu tive um sonho que eu era mãe. E quando eu acordei, aquilo foi tão forte, tão avassalador, que eu disse que eu senti, eu pensei que eu estivesse grávida, né? E eu disse, mas como? Né? A gente não tá tentando, eu tava me cuidando. E aí, passou uns dias, aquela sensação não passou, e a minha menstruação veio, então eu não tava grávida. Mas a sensação de ser mãe, de ter um filho, ela tava muito forte, ela tava presente, assim, diariamente. Então, eu comecei a meditar mais sobre isso, né? A fazer umas orações, pedir para Deus me orientar, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E por 2 meses, foram 2 meses, assim, que eu digo que eu tive aquele sexto sentido, aquela intuição, a quantidade de sonhos que eu tive, assim, eles eram lúcidos, sabe? Reais. Foi atípico, assim. Foi uma situação bem diferente da minha vida. E nesse período, aflorou a questão da adoção, depois de um sonho também, que eu estava num abrigo, né, uma casa de acolhimento, e tinham várias crianças lá, a maioria eram maiorzinhas, assim, de idade. E durante aquele período que eu estava lá, naquele ambiente, eu ficava só pensando e sentindo a vibração daquele lugar, o quanto elas queriam ser amadas, sabe? E aí, eu sentia que esse era o caminho, né? E quando eu acordei, eu disse, é isso, né? Meu filho já existe e eu vou ter que procurar ele. Nossa. Como que você chegou pro seu marido, namorado na época, pra falar isso, Pra assim? falar. Não, Não né? assustou? Surreal. Eu disse, ele vai fugir. Vai fugir? Né? E você sentia isso? Sentia isso. E realmente eu maturei isso por esses 2 meses, não falei pra ninguém, até eu ter certeza. Porque eu disse, eu não vou passar isso pra alguém, porque é uma coisa muito particular, é uma coisa que também pode me achar doida, né? Eu disse, eu preciso ter certeza do que eu tô sentindo. E realmente teve um momento que eu fiz uma meditação, assim, bem profunda, me emocionei nessa meditação e eu tive certeza. Foi assim, o estopim, né? Eu disse, esse é o caminho. E aí foi falar com ele, né? Então, cheguei e disse que tinha uma coisa muito séria para falar, mas que era muito profunda, muito intensa para mim. E expliquei o que estava acontecendo, E naquele momento até eu falei para ele, né? Eu disse, olha, são 2 situações. Primeira, a adoção. E segunda, a adoção de uma criança com deficiência. Porque nesse período também de 2 meses, eu tive, já quando eu era adolescente, eu sempre tive o sentimento que eu teria uma criança com deficiência com síndrome de Down. Tenho um carinho imenso pelas crianças, pelos adultos que têm essa síndrome. E sentia que eu teria um filho, né, com essa síndrome. E nesse período também aflorou isso,
né? Cheguei a ter sonhos com uma criança com síndrome de Down. E eu pensei, né, e maturei isso como se seria esse o caminho. Então, a adoção de uma criança com síndrome de Down, com deficiência. E aí, então, foi 2 bombas, né? Bem presente. Querido do meu marido. Imagina a Vida, cara desculpa, dele, né? né? Eu meto ele em cada coisa. Mas tu vê que não era algo momentâneo, né, Fabi? Sim. Não Tava foi uma contigo coisa... há muito tempo. E ele É. não surgiu por acaso na tua vida, né? Não, com certeza. E aí, como né? foi a A reação dele? reação? Foi melhor do que eu imaginava. Porque eu falei pra ele, expliquei tudo e falei que se ele quisesse passar dias, né, maturando isso, que eu daria o tempo que fosse necessário, mas que era algo que ia acontecer. Cedo ou tarde ia acontecer, porque estava muito forte em mim, né? E eu até cheguei a pensar, e se ele disser não, como vai ser? Porque isso estava tão certo quanto 2 mais 2 é 4 para mim. Mas que bom que eu não precisei, né, repensar sobre tudo aquilo, porque ele disse que... Ele sentou comigo e disse assim, amor, eu entendo o que você tá passando, que é algo intenso, e confio no que você tá sentindo, né? Ele sentiu que era forte, que era intenso. E ele disse assim, acho que já tá na hora da gente dar um passo a mais na que na bom. constituição da nossa família, no nosso relacionamento. E se esse é o caminho que Deus está te mostrando, porque eu digo que é Deus, porque não foi nada racional de primeira mão, né? Foi uma coisa de sentimento mesmo. E de intuição. E aí ele disse, se esse é o caminho, então vamos lá, né? E aí... Aí tu teve certeza que esse era o cara. Aí eu digo, esse é o homem. Porque Realmente. é um grande, né? É um grande passo. É. Muitas pessoas me dizem que realmente o Leandro, ele é diferente, assim, porque acredito que a maioria não toparia isso, né? Dessa forma, como foi. Porque a gente pode gerar filhos biológicos, né? Nós até conversávamos sobre a questão da adoção, e ele disse que sim, também, né? Que gostaria de ter filhos pela adoção, mas que a gente não sabia a hora, não sabia se iríamos tentar primeiro ter um filho biológico, né? Mas quando chegou aquele momento, ele abraçou a causa, e aí a gente começou a buscar informações do processo da adoção. E aí começamos a juntar papelada para entrar com o pedido no fórum daí. Isso antes do casamento. Antes do casamento. Que foi também inusitado. Só coisas inusitadas. Tudo foi acontecendo. Tudo foi Conta pra nós do acontecendo. casamento. Como é que foi essa parte do casamento? Então, aí nesse período a gente entrou com o processo de habilitação à adoção. E continuamos nossa vida, né? A gente sabe que o processo da adoção, ele é um pouquinho demorado, tem vários trâmites, né? E acabou que uns 3 a 4 meses depois de nós entrarmos com o pedido da adoção, eu vi na internet um projeto que é o chamado Meu Casamento, que ele acontece anualmente lá na nossa região, e que junta vários fornecedores de serviço, né, e coisas para o casamento. E aí eles se unem, fazem um grande casamento, coisa mais linda, e cada ano, às vezes, é feito de uma maneira, né, às vezes como um concurso, como um sorteio. Naquela época era sorteio. E aí, eu, né, bem Que é espertinha. mais inusitado ainda, por ser um sorteio, né? Fosse Exato, concurso, foi o único né, ano que foi teria os- sorteio. Pois Né? é. Teria os parâmetros, né? Sabia Vocês, que era assim, né? Pela história dessa que forma. vocês queriam construir, talvez, né? Exato. Eu disse que a vinda desse casamento, desse projeto na nossa vida, foi meio que parece prêmio. uma sinalização, sabe? E um prêmio também. Exato, de dizer assim, vocês estão no caminho certo. Um Sabe, sinal, quando- né? Um sinal. Quando aquilo ficou mais forte pra mim, assim, de dizer, eu fiz a escolha certa, né? Eu acho que a gente tá no caminho certo. E aí, então, me inscrevi escondido. Não falei pra ele. E conversei com várias amigas, porque eu tinha que
marcar as pessoas tinham que seguir os patrocinadores, todo mundo tinha que estar envolvido nisso. E aí fiz aquela coisa bem sorrateira, mas eu tava tão confiante que ia ser meu, que eu comecei a vasculhar tudo sobre casamento. Eu tenho print até hoje de vestido, de decoração, todas aquelas coisas lá. Viu, coitado do Leandro, né? Primeiro a filho, adoção, e agora tu vai casar comigo. E ele dizendo amém. E Amém. ele queria, Ele só né? indo, né? Ele só indo. Ele indo e seguindo o fluxo das coisas acontecendo. E aí, daí o sorteio. E aí saiu o dito sorteio, eu tava trabalhando, as meninas do projeto me ligaram e falaram que eu tinha ganhado o sorteio, que era a escolhida. E que como é que tava, né, a questão ali com o Leandro, e eu disse, ele não sabe, como assim? Elas ficaram assustadas, porque elas falaram assim, tá, e agora, e se ele disser não? Porque, assim, né, o projeto já estava acontecendo e, né, todo o empenho que elas têm em sorteio e tudo. E aí eu disse, não, eu vou pedir ele em casamento e ele vai dizer sim. Mas, claro, né, a gente já estava junto nessa Você questão da sabia adoção. tudo, Eu tudo. imaginava que a resposta seria sim. E então cheguei lá na casa dele, pedi ele em casamento e disse assim... Foi um pedido tradicional ou foi... na Vamos casar. verdade, fiz uma caixinha, coloquei umas coisinhas, escrevi se ele queria casar comigo, né? Levei uma pizza. Que Até fofa. hoje ele disse sim porque eu levei a pizza. Ah, sim. Porque senão eu ia dar Sabe. meia volta e levar a Você pizza é pra esperta, casa. né? Não Tava veio. escrito, oi amor, vamos casar, tá? E agora tem pizza. Isso. E agora tem pizza. E aí, claro, falei, e ele achou que eu tava brincando, assim, né, de primeiro momento, e eu disse, não, é sério. E o casamento tá marcado daqui 15 dias. Foi 15 dias. Ela avisou Nossa. só. E aí, ele ficou um pouquinho, assim, chocado com a questão, mas eu expliquei, né, que tinha participado do sorteio e tudo mais. E aí ele disse, então, vamos lá. Se é pra casar, vamos casar, né? E aí, 15 dias de preparação e tivemos um casamento E maravilhoso. foi lindo, né? Foi. Nossa, eu vi as Nossa. fotos, coisa mais Lá linda. no Quedas, lá em Abelardo. Nossa, foi incrível, fim de Que lugar tarde. maravilhoso. Aham. E realmente, assim, fechou todo aquele ano, né? Foi fim de 2020. Fechou, assim, com chave de ouro, eu disse. Isso que a gente tava na pandemia, Uhum. né? Então também foi um casamento só nós dois, né? Com todo o pessoal da equipe ali, não teve a presença dos familiares, estava todo mundo, né, em isolamento. Mas foi incrível, assim, eu disse, para um ano de pandemia, meu Deus, eu saí assim na frente, sabe? Uhum. Foi incrível. E aí, quanto tempo depois deu certo a papelada lá da Maria? Então, Não, foi do João primeiro, né? foi do João primeiro. Isso. Aham. O processo de habilitação à adoção durou cerca de 7 a 8 meses. Então, em fevereiro de 2021, a gente entrou na fila da adoção, né? Na famosa fila da adoção. Foi praticamente uma gestação, né? Exato, eu digo, né? Foi basicamente uma gestação ali entre o período que eu comecei a sentir que eu era mãe, né? Que eu disse que eu fui mãe, me tornei mãe cerca de um ano e pouquinho antes do João chegar, né? Eu já era mãe, porque o meu sentimento era esse. E aí depois que encerrou o processo de habilitação à adoção, 3 meses depois, eu tava com uma ansiedade assim, a mil, né? Porque me parecia que algo chamava que nós teríamos que encontrar o João. Não seria aquele padrão de a ligação do fórum, olha, tem uma criança aqui. E aí aquilo ficou me incomodando até que uma semana eu comecei a buscar na internet formas, né, de como essa criança chegaria para nós. E encontrei o Buscativa, né, que tipo um projeto, né, dentro aqui do TJ, tem a nível nacional, mas do Tribunal Judiciário, onde existem vários cadastros, né, das crianças, o perfil, as fotos, a descrição, às vezes vídeos dessas crianças são colocados ali para que, pois os pretendentes à adoção, eles não preferem esse perfil de crianças, né? Infelizmente tem os perfis mais desejados, né? E essas crianças já teriam sido, digamos, mostradas, oferecidas para vários cadastros, né, de pretendentes e não teriam sido adotadas. Então elas ficam nesse sistema do Buscativa. E aí, aquela semana, eu tava sentindo isso, tentei entrar nesse site e não consegui acessar. Aí eu disse, meu Deus, vou ligar no fórum. Querida da nossa assistente social lá de Xanxerê, porque eu liguei para ela.
E aí liguei para ela e comentei, e ela disse que seria fácil acessar e tal. E ela acessou durante a ligação que eu estava falando com ela. E ela disse que tinha aberto o perfil, tinha em torno de 90 crianças, mais ou menos, entre crianças e adolescentes, grupos de irmãos. Isso nas não prioridades, tu disse. Realmente nesse site onde tem criança com deficiência, tem grupos de irmãos, crianças mais sim. velhas. E aí ela disse, olha, né, como nós queríamos, a princípio sentíamos que seria uma criança com síndrome de Down, por ser muito específica, né, ela até disse, olha, Fábio, eu não sei se vai ser fácil, né, mesmo por ter deficiência, que a maioria das pessoas, infelizmente, não querem, pode ser que demore, mas ela disse, mas eu acho que talvez no site você vai achar. E quando ela abriu, ela disse, olha, né, tem que dar uma olhadinha no perfil das crianças, mas, por exemplo, assim, tem um aqui, o primeiro, João Vitor. Pá, bateu o coração. Que eu sentia que era um menino, né? Acelerou o coração. Acelerou. Sentia que era um menino, mas a gente deixou o nosso perfil aberto, né? Eu disse, a gente a princípio tinha colocado até 2 anos, né? Com deficiências em geral, menino ou menina, tanto faz a etnia, né? A raça. E aí, quando ela falou aquilo, ela falou o nome dele e falou a deficiência, que era hidranencefalia. E aquilo, assim, me chamou a atenção. Mexeu. Tinha 9 meses. Eu disse, meu Deus, o que é isso, né? E aí fui para casa e no dia seguinte eu disse pro meu marido, disse, ela me explicou, vamos entrar nesse site e ver o que acontece. Era um sábado de manhã. E aí quando a gente abriu, tava lá o João Vitor, primeiro da lista, assim. Sabe quando tu olha as fotos e aquilo lá, o teu coração acelera? Tu não sabe nem explicar o que tá acontecendo. Tem isso muito aflorado em você, né? Muito. O que seria essa deficiência dele? Então, quando a gente viu ali e leu hidranencefalia, a primeira coisa que a gente foi fazer foi puxar no Google o que é a hidranencefalia, né? Uhum. Porque a gente, assim, a gente tem que usar toda essa emoção, né, para também nos direcionar, mas a gente tem que ser racional, né? Então, assim, o que é a deficiência dele? O que ele vai precisar? Eu tenho condições de fornecer isso, de atender? E aí, a hidranencefalia, ela é a ausência dos hemisférios cerebrais. É uma má formação, ainda lá na constituição, né, do feto. E aí, é bem triste, né, quando você lê, porque eles dão meses de vida para essa criança. E aí, dá um baque, né? Porque eu disse, aquela criança tão sonhada e que eu tô sentindo que tá se encaminhando para ser o João Vitor, o diagnóstico dela é terrível, né? Eu tô preparada para talvez perder esse filho, porque todos os sites que a gente abria era isso que dizia, né? Que ela não ia sobreviver muito tempo. E aí, só que, sabe assim, a gente raciocinou por, não sei, uns 20 minutos, eu acho. E aí o meu marido também, a gente chegou a olhar outros perfis, mas a gente voltou naquele e ficou assim, na frente do computador, né? A emoção bateu, né? E eu lembro que eu pensava assim, por que não ele? Por que não ele ser o nosso filho? Por que ele não é merecedor desse amor? Por que ele não é merecedor de ter uma família? E só aquele perfeito tem, né? Aí não teve escapatória, né? A gente deixou o amor falar, as emoções transbordarem e clicamos lá, que a gente tinha interesse em conhecer o João. E aí começou, né? Aquela emoção toda. Foram 10 dias só, desde o dia que a gente encontrou ele no site até o dia que ele chegou. Então, Ele morava onde, Fábio? Ele morava em Chapecó. O João é indígena, da área indígena ali de Chapecó. E eu disse assim, todo esse processo foi intenso, sabe? Eu disse, eu me tornei mãe muito tempo antes, mas também quando eu vi ele ali, que a gente conheceu, pegou ele no colo a primeira vez, a gente foi visitar ele 3 vezes nesses 10 dias até ele chegar. Foi de conexão, de vínculo de alma. Eu digo, a gente é conectado há mais tempo, sabe? Do que essa vida. Então, a gente teve cada vez mais certeza. E uma coisa que
que a gente também notou, e claro, é o trabalho das assistentes sociais, das psicólogas do fórum, é demonstrar a realidade, né? Mostrar tudo que o João tinha, a condição, essa expectativa de vida que a gente diz que é terrível, mas infelizmente os médicos trabalham com essa expectativa de vida. E aí foi muito enfatizado isso para nós, que a gente deveria esperar, que a gente não deveria pegar o João, que ele tinha uma deficiência muito mais séria do que a gente imaginava, que a nossa vida seria muito diferente. E isso talvez seria realmente para nos alertar se nós teríamos condições de trazer ele para casa, mas ao mesmo tempo fez a gente ter cada vez mais força, mais certeza que ele era para ser nosso, porque ele precisava. Né? Além de tudo, ele precisava, ele estava pedindo esse amparo. A gente sabe que as instituições de acolhimento, as famílias acolhedoras, né, que cuidam das crianças também aptas à adoção, elas têm muito amor, têm muito carinho, têm esse amparo. Mas uma família é diferente, né? É diferente, total. Um lar, né? Ter um lar, Total. ter uma mãe, ter um pai. Então, a gente sabia o quanto isso ia ser bom para nós, ia ser bom para ele. E aí, então, em 10 dias montamos quarto. Foi uma correria só. Naqueles 10 dias, eu não conseguia me concentrar no trabalho, eu só pensava nele. Dias intensos. Nas roupinhas, no quarto, no berço, porque tudo a gente não tinha nada, né? A gente não sabia. E exigia alguma condição especial no quarto? Então, o João, ele se alimentava através de uma sonda no narizinho, né? Então, o que a gente precisaria era dos equipamentos que são utilizados, que é frascos, equipos, seringa para dar medicação, porque tudo é através da sondinha. Então, seria esse o mais de imediato que a gente teve que adquirir, um suporte para colocar o mamazinho, o frasco e o equipo para descer, né? Então, foram coisas que também a gente foi adquirindo ali. Aquele oxímetro, né? O João precisava de constante, né, de verificação da saturação, porque já vinha com a deficiência, ela afetou bastante o corpinho dele, né? Então, ele era hipotônico, que a gente chama. Os músculos eram flácidos, ele não conseguia sentar, não conseguia segurar a cabecinha. Então, toda essa condição, né, uma cadeirinha adaptada, né, um carrinho que sustentasse ele, foram algumas das primeiras coisas que a gente começou a pensar e providenciar para a chegada dele, né? Mas com muita alegria. Nossa, foi incrível, assim, eu disse, foi uma época que eu lembro até hoje os dias, assim, o quanto a gente estava ansioso para a chegada dele. Foi incrível. Intenso, né? Foi. Nossa. Foi Tá muito gelada intenso. E qual foi a expectativa de vida que eles deram pra ti desde o primeiro momento? É que provavelmente o João não chegaria a 1 ano, né? O João... Ele tava com 9. Ele estava com 9 meses. E aí, quando ele chegou, que a gente foi buscar ele, nesse 10º dia, ele completou 10 meses. Então, essa questão, né, da expectativa de vida, claro, trouxe uma certa angústia, mas a gente tem muita confiança, assim, que Deus é o sábio, né, e é o comandante de todas essas, das nossas vidas, e que ele saberia a hora que seria, na hora certa, ele iria levar o João, mas que a gente viveria cada dia único, sabe? Eu acho que você ter um filho com deficiência é muito isso, sabe? Você viver a dádiva que é o presente intensamente, sabe? Porque quando, né, na maneira tradicional da gente viver com os nossos filhos, a gente projeta muita coisa para o futuro, né? Quando ele fizer isso, quando ele caminhar, quando ele começar a falar, quando ele ir para a escola, quando ele se formar, quando ele casar, né? Eu vou fazer isso, vai ser feliz, vai ser intenso. E ali a gente não tinha, né? Os pais com filhos com deficiência tem bastante essa questão, né? A gente não sabe muito o porvir. E aí eu acho que torna isso tão especial e lindo, né? Que é cuidar de um filho com deficiência. Eu disse, eu sou, como diz, rasgo seda pela questão da deficiência também, de filhos com deficiência, porque é lindo, é incrível, é desafiador, né? Lógico, mas como qualquer
como cuidar de qualquer filho sem deficiência, né? Cada fase é intensa, exige muito dos pais. E não Mas seria... é um propósito. Exato, né? Eu acho que o amor é o comandante de tudo isso, né? E se a gente deixa isso nos guiar, as nossas decisões, os caminhos que a gente vai tomar sempre vão estar certos, né? E nos cuidados com o João também, a gente tentou fazer o nosso melhor. E aí começamos a nossa jornada com ele, né? Foi linda, incrível. O João chegou a ir para pai, né? Frequentava os estímulos, a parte pedagógica, a parte das terapias lá. Conseguimos algumas terapeutas, né? Para trabalhar com ele também, em Xanxerê. E ele foi também desenvolvendo devagarinho, né? Ele teve momentos muito bons, né? A gente conseguiu passear, viajar com ele, levamos também ele para conhecer a praia. Viveu intensamente, né? Exato, a gente viveu assim intensamente. Até que isso em 2021, né? Então, o João chegou em junho de 2021. E aí, em dezembro, estava tudo indo tranquilo, né? Seguimos nossa vida. Até que em dezembro de 2021, uma madrugada, lembro até hoje, 1h42 da manhã, eu tava acordada, porque depois que se tem filho, a gente fica bastante acordada. Imagina, né? Eu tava acordada, o João tava dormindo, lendo também. E aí eu tive a intuição de pegar o meu celular e abrir o site do Buscativa. E aí, quando eu abri aquele site, assim, não tinha ainda feito o login, né, que precisa, só os pretendentes à adoção têm acesso a esse site, né? E aí, quando eu peguei o celular, eu pensei assim, mas por que eu vou olhar esse site se eu já tenho meu filho, né? E aí me veio como uma resposta, assim, porque você tem mais filhos para buscar. E aí aquilo me disse, sim, então eu vou abrir. E aí eu abri. E aí quem tava lá? Maria. Olha lá. Que mulher intuitiva. A Maria. Eu acho assim... E aí bateu de novo. Né? E até eu tava pensando... Aí, Leandro acorda, temos outra filha. Foi mais ou menos assim. Eu acho que nós mulheres, a gente tem um quê a mais. Mas você tem muitos quês, né? Você tem um alfabeto. Eu tô impressionada. Eu acho só que eu deixei aflorar, sabe? Eu acho que você se permitiu. Eu me permiti a ter essa conexão, a deixar todo essa nossa intuição, esse nosso sentido a agir, assim. E a receber também toda essa intuição, que eu acredito que Deus teria me orientado a seguir esse caminho. Então, eu me permitia isso. Claro. Mas nós mulheres, a gente é muito poderosa. Com certeza. E aí, então, conheci a Maria, né? Olhei aquela criança, adivinha, né? Ela tinha 10 meses, hidranencefalia. É a mesma condição do João? O mesmo diagnóstico. E epilepsia, que também, né, faz parte da deficiência do João, e era também dela. E aí eu pensei, gente... a gente já sabe como funciona. Sim. O que custa mais um? Foi. E aí eu já dei print nas fotos dela. Pretinha, coisa mais linda, um toquinho de gente. E aí, aquilo, né, mexeu comigo. E ela não estava antes, quando não vocês estava. Foram adotar o João, não? Não estava dentro lá do perfil. E aí, só que, claro, né, aí é um pouquinho mais racional, assim. Eu pensei, como eu vou cuidar de 2 crianças com deficiência? Né? E aproveitando, né, até essa questão, os 2 tinham o diagnóstico de hidranencefalia, mas o João, logo depois que ele chegou, a gente levou ele no neurologista, no Ricardo Moraes, ali de Chapecó, que ele é um excelente neuro, e o diagnóstico foi trocado, então, para paralisia cerebral,
Porque ele verificou que o João tinha partes dos hemisférios cerebrais. Então, o diagnóstico não era hidranencefalia e automaticamente aquela expectativa de vida também não se encaixava. Olha. Então, isso para nós, assim, acabou renovando as nossas forças, assim, né, em relação e toda essa nossa vontade de ver o João desenvolver e crescer, que já era forte, ainda aumentou, né? Que afastou um pouquinho aquela ideia de perder ele, né? E com a Maria, que depois, né, ainda estou contando a história, mas também o diagnóstico trocou, não é hidranencefalia, a Maria também tem paralisia cerebral. E a Maria foi a situação, o João, ele foi a má formação cerebral, né? Lá desde o início não teve partes do cérebro, não foi formado. O da Maria, infelizmente, foi uma lesão devido à violência sofrida, né, quando estava com a família biológica. Então, é uma outra condição também, mesmo sendo paralisia, é uma condição melhor, digamos assim, do que o João tinha. E o dele, no caso, é uma má formação. A má formação. Não tinha o cérebro, né? Quando a gente geralmente fala em paralisia, a gente fala em uma lesão cerebral. E aí, na condição, né, que ele tem de fazer o cérebro voltar a funcionar, a adquirir aquelas funcionalidades que ele perdeu, né, com aquela lesão. E no João não tinha. Né? Não tinha muito isso, porque não existia área cerebral. Então, a condição dele era mais difícil mesmo. E aí, realmente, com a questão da Maria, voltando para a Maria, eu fiquei um pouco mais receosa, né, nesse segundo passo. Mas passou uns dias e eu contei pro Leandro, né? E aí, ele me xingou. Ele não Pela primeira vez, mulher. Leandro esboçou uma reação. Exatamente. Ele disse assim que eu devia acalmar, serenar meu coração, né? Porque nós já havíamos encontrado nosso filho e estava tudo indo tão bem, estávamos, né, totalmente conectados com ele, era o nosso filho, nosso amado filho. E que eu devia parar com essa história, né? De olhar no site, me proibiu, disse que eu não devia mais olhar aquele site. E aí ele disse, né, pensando racionalmente, assim, no que a gente precisaria para ter um outro filho. E faltariam coisas, né? Nós morávamos num apartamento pequeno, a condição financeira também não era tão boa assim. E aí ele disse, olha, pensar hoje, acho que até o pessoal do fórum não vai entregar ela para nós. A gente acho que não tem condições, assim. E também emocionalmente. E os dois trabalhando, né? Os dois trabalhando, isso. Eu peguei licença, né, na questão do João ali, mas depois, por ser servidora pública, eu consegui redução de carga horária, então eu trabalhava só 4 horas por dia. A gente conseguia, né, com a ajuda da família, minha irmã, que é tudo para mim, também Dinda do João, cuidava dele enquanto eu estava trabalhando, a avó também. E aí a gente, né, seguia os dois trabalhando, cuidando do João. E aí pensando, né, assim, eu também cheguei à conclusão que talvez não era a hora de ter mais um filho, ainda mais com deficiência. E os dias se passaram. Mas a Maria não saiu da minha cabeça, né? Ela estava ali. A Maria é bem pretinha, né? E ela tinha traços de ser haitiana e depois nós viemos a confirmar que realmente ela é descendente de haitiano. E aí eu comecei a ficar muito emocional, porque eu sentia que eu tinha 2 filhos. E como uma mãe tá longe do filho, de um dos filhos, né? Aquilo comecei a mexer comigo e aí eu comecei a chorar pelos cantos. Ai, meu Deus. Até que um dia eu fui no mercado e eu cruzei com uma família de haitianos, justamente com um menininho pequeno assim. E aí as lágrimas começaram a correr no meio do mercado. E aí eu disse assim, o que está acontecendo? Né? Me questionando assim, isso tá tão intenso e eu acho que eu tenho que olhar para isso, né? Porque ignorar não tá funcionando. Né? Fingir que ela não existiu, que ela não existe, que eu não vi o perfil dela, não tá funcionando. Tua intuição é muito forte, hein? Exato. Meu Deus, eu tô impressionada. E realmente foi isso, né? Tava intenso, tava forte. E aí eu voltei a falar com o Leandro. Vem cá, Leandro. Vem cá, Leandro. Chamei ele pro Pobre cantinho. do Leandro. E ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível, assim, ele
Nota-se, né? Ele entende, e por ser, né, por ter essa parte mais espiritual também, assim, um pouco mais aflorada, ele sabe que não é à toa, que eu não vou falar coisas que realmente não mexam comigo, sabe? Vocês desenvolvem essa parte, Fabi, espiritual de vocês? Sim, Vocês né? A fazem gente está algum sempre estudo? lendo, estudando, né? A gente tenta fazer a prática da meditação também, né? E focando nessa parte espiritual, somos espíritas, acreditamos, né, na reencarnação, e isso também nos auxilia em toda essa parte, né? Porque se você pensar num filho com deficiência, muitos, né, e ainda mais com uma condição, né, de vida, uma expectativa de vida às vezes curta, se você pensa assim, nessa vida apenas, eu tenho uma vida, né? Por que eu cuidaria de uma criança com deficiência, mudaria toda a estrutura da minha vida para cuidar desse filho, que pode também falecer logo, a dor que eu vou passar, se é só essa vida, né? Geralmente as pessoas pensam assim... Pequeno. Eu vou curtir o máximo, eu vou fazer tudo, porque é só agora. E aí nós com esse entendimento, com essa visão, ela nos abre muito mais, né, essa questão de entender, de aceitar, né, de pensar que é um período de cura, de evolução na Terra, né? Evolução. E aí isso também nos auxilia em muitos pontos, né? E na questão da adoção, serviu também, né? Como uma luva, assim. E aí o Leandro começou a entender que aquilo estava intenso, né? Estava forte. E aí a gente começou a, então, se preparar, digamos assim, para ir em busca do fórum e dizer que a gente tinha interesse na Maria. E aí, então, a gente diz que um dos grandes motivos era apartamento pequeno, talvez falta de condição financeira, né, para a chegada dela. E aí, nesse período, assim, a gente decidiu vender o apartamento. Nós dois ganhamos aumento, tipo, do nada, né? E olha que ganhar aumento do Estado. Exato, não é assim, né? E aquilo chegou e nos mostrou, então, que era, né? Porque as condições foram sanadas, nós logo depois vendemos o apartamento, estamos numa casa maior, né? Bem bacana. E aí eu disse, é isso. A Maria tá lá, tá esperando a gente. E aí a gente, isso em fevereiro, eu conheci a Maria em dezembro, no finzinho de fevereiro. 2021. E 2 já. 2022. Isso, 2022, então fevereiro de 2022, a gente foi em busca dela. E aí começou também outra jornada, né? 1 ano, né? Exato, foi praticamente 1 ano, assim, da chegada de um e outro. E aí Jô ganhou uma irmãzinha. Isso. Aí a Maria chegou para encantar a nossa vida. João e Maria ainda, né? João e Maria. Sabe, a sua família recebeu... Como que foi, assim, para eles? Então, não foi muito fácil, sabe? A gente imaginava, talvez, pelo nosso sentimento, que a gente geralmente projeta no outro, cria aquela expectativa com base no que eu sinto, né? Sim, E aí a gente assim, imaginava que seria muita alegria, né, pela nossa decisão, tanto que a gente tomou, a gente já tinha certeza, tanto da chegada do João quanto da Maria, quando a gente foi falar com a nossa família. E quando a gente chegou e expor isso, deu um baque, né? Deu um baque, porque... Vocês são loucos. Sim, aquela ideia diz assim, mas por que adotar se vocês podem gerar um filho biológico, né? Começa por aí. E aí entra aquela gama de frases, né, que traz aquele preconceito, que geralmente é envolto em mais, né, ignorância de não conhecer, não é algo muito falado, muito tratado na sociedade, a adoção, infelizmente. E aí, né, vem aquelas frases assim, mas geralmente filho pela adoção dá problema, né, traz problema para a família. E tudo que eles carregam de traumas, isso vai influenciar na vida de vocês. Ou deixa para depois, vamos ter um biológico antes, né? E então, assim,
realmente a gente estava comunicando eles e eles tiveram ciência que não era, a gente não estava pedindo a opinião, mas a gente estava dizendo que eles teriam neto, sobrinhos pela adoção e que teria deficiência, né? Então foi o processo que a gente teve, que demorou para chegar ao João, foi, digamos, essa nossa gestação, né? Então toda a família se prepara. Então tanto nós em vídeos, leituras, palestras, o curso que tem no fórum para os casais, para os pretendentes, a gente ia passando muita coisa para eles, né? Sempre que dava, abordava, né? Tava no almoço, falava um pouquinho sobre adoção, né? Porque ia chegar, esse dia ia chegar, né? Mas assim, seria mais realmente esse baque inicial, né? Depois eles foram acostumando e quando as crianças chegaram... Se apaixonaram. Nossa. Mais né? que você. Mais que nós, basicamente, assim. Eles se tornaram o xodó da família. Meu Deus. E eles são lindos. Meu Deus. Eles são muito fofos, assim. Como você não olhar para uma criança, né? A criança por si só ela é encantadora, né? E os meus filhos, não por serem meus filhos, são muito bonitinhos e a deficiência também acaba você tendo um olhar assim mais acolhedor, né? Por eles serem mais sensíveis, precisarem de um colo a mais, né? Então, eles se tornaram realmente o xodó da família, assim, e são muito amados, graças a Deus. Talvez eu faça uma pergunta meio ignorante, Fábio, mas Imagina. também não é muito meu mundo, né? De ter contato, digo, né, nesse sentido. A troca de olhar deles demonstra, assim, um tipo de reação? Então, ambos, né, têm essa demonstração. Eles balbuciavam sons, o João balbuciava sons, dava os gritinhos dele, mas ele fazia cara de triste, ficava bravo quando fazia terapia, também. Não gostava. Já tem algumas caretas dele, assim, tipo ai, que saco. Por favor, de novo terapia, né? Mas eles não conseguiam falar, Sim. né? Os movimentos também eram um pouco limitados, mas aquele aconchego na hora de dar um colo, e sabe? A mãe sente, né? Aquele carinho, sim, eles sempre conseguiam assim, demonstrar. Não, acho que não é corporal, né? Acho que é além, né? É além. E é você perceber, né? Você olhar o jeitinho, é tudo a energia, né? A gente sente o amor, sente o carinho, essa troca. Então, você sentia isso deles. Eles conseguiam manifestar. A Maria consegue manifestar isso também. Também balbucia sons, né? Diga, tá papeadeira hoje. Né? Agora eu quero saber. E ela curtiu a praia? Curtiu. Eu vi ela na praia. Coisa mais fofa do mar. Curtiu, assim, melhor do que a gente imaginava, sabe? Aquele primeira colocadinha do pé na água, geladinho, dá um sustinho, mas ela reagiu muito melhor do que a gente imaginava, assim. A viagem também, por ser longa, foi super tranquila. Nossa, foi muito bacana. Nossa saída pra praia com ela foi bem legal. Eu acompanhei. Foi bem divertido. E esse primeiro impacto, assim, Fabi, deles chegar na sua casa, assim, tu sentiu, assim, que eles, tipo, estranharam, assim? Como que foi? Sim. Tem essa fase de adaptação, né? Não é porque eles têm deficiência que não haveria, né? Eles não conseguiam manifestar isso propriamente, né? Na fala, mas era perceptível. O João, assim, ambos tiveram bastante dificuldade para dormir, às vezes no início ali, acordavam chorando, dava de sentir que eles estavam estranhando o ambiente, né? As pessoas que cuidavam deles não estavam mais ali. Né? Então, nós tivemos que criar esse elo, esse vínculo que eu digo que a gente já sentia ver, mas ele teve que ser criado na prática, né? E até a gente diz assim que esse vínculo ele tem que ser formado também quando a mãe gesta essa criança, né? Existe aquele amor, aquela conexão, mas quando a criança surge e aí muda toda a rotina e aí vocês têm que se conhecer, é a mesma coisa, mesmo sendo um bebezinho. E foi assim conosco, né? E eu imagino que foi assim
talvez os 2, 3 primeiros meses, que foi daquela conexão, de foi aprendendo a identificar os sinais de quando estava bem, de quando não estava bem, né? Até que a gente foi sentindo que ele estava em casa, né? Que ele se manifestava, que estava ambos, né? Que estavam bem, estavam se sentindo felizes ali. E a chegada da Maria, Eu ia pedir como é que foi pro João. uma maninha, não foi tão simples pro João. Ciúmes. Imagina, é só ele? O João, ele ficou assim uma semana, Estranhando. ele tava brabo e triste ao mesmo tempo. Eu tenho fotos assim, ele pertinho dela com aquela cara assim, tipo assim, eu não acredito que eu perdi o meu colo pra Intrusa. essa. Eu era o único. Intrusa. Sim. Pecadinho dela. É uma transformação para casa, para o nosso lar, né? Então eu disse, nesse momento eu queria ter 4 braços para pegar um em cada braço, né? Então eu tentava sentar o máximo próximo dos dois, com um no colo e o outro próximo, para que eu pudesse fazer um E o chamego. Leandro ali. O Leandro, às vezes ele com um, eu com o outro. Pra gente tá dando todo esse amparo, né, pros dois. E que nesse início foi mais difícil. Realmente o João estranhou bastante a chegada dela. Porque ele perdeu muito do colo também, né? E Mas- que também não foge, né? Eu sei, eu tenho 2 sobrinhos. Quando o Gui nasceu, meu Deus, o Gabriel, né? Exato. É igual Tipo, eles os não meus. querem, né? Querem atenção total. Exatamente. normal, né? É bem natural essa chegada de uma outra depois- criança. Mas depois ele queria saber como ela estava. Ele procurava ela, né? Através, ele se mexia e buscava onde ela estava fazendo o som. A Maria, ela tinha uma dificuldade mais respiratória, ela fazia bastante barulhos, assim, na garganta. Ela tem uma questão chamada laringomalácia, tanto por isso que ela não se alimenta, ela também se alimenta via sonda, gastrostomia. E ela era bem barulhentinha, a gente diz, né? E aí o João ficava procurando aquele som. Às vezes a Maria acabava vomitando, ficava malzinha. Ele gritava, ele balbuciava assim sons, tipo, querendo saber como ela tava. E a gente explicava que ela, né, não tava bem, mas a gente ia Preocupado. resolver. Porque eles estavam sempre juntos, assim. Eu deixava os carrinhos, os dois no carrinho juntos. Aí eles iam pro sofá, iam os dois juntos, né? E aí estavam sempre ali. Então, e a Maria com ele foi mais ou menos assim. Ela no início, ela não estranhou, né? Porque ela tava, acho que ela tava feliz com a chegada dela no Com lar, né? certeza. Mas, e logo depois também, ela buscava ele, a direção onde ele estava, os sons que ele fazia, né? E o João acabou usando bastante oxigênio, né? Ele estava com a dificuldade respiratória, assim, bem mais severa no ano passado. E aí, ele estava com oxigênio e fazia um barulhão, sabe? Aquele aparelho lá. E ela também buscava o som, onde ele estava, como é que ele estava. Então, a conexão deles depois, assim, foi bem bonita. Bem de Foi irmãos bem linda, mesmo. bem de irmãos mesmo. Muito legal. Que massa. Então, pergunta aí, teu textão tá aí. Foi tudo. Ah, tá. Só Eu falo, eu avisei vocês. Não, a gente tá aqui pra te ouvir, Eu tô meu. muito concentrada nela aqui. Nossa. É lindo, né? Porque tu vê, né, Fábio, tu deu a oportunidade deles ter um lar, né? Tipo, mesmo que a expectativa não fosse tão alta, né? Tipo, eles tiveram nesse mundo essa chance. É. né? E a gente fala assim que foi a melhor escolha da nossa vida. Foi ter abraçado essa ideia da adoção e ter trazido eles para casa. Nós somos muito, muito mais felizes do que a gente era antes da chegada das crianças, né? E até a gente fala que pros Hoje estão casais... adaptados ao mundinho deles. Exato. Esse mundo da adoção, esse mundo das pessoas com deficiência se tornou o nosso mundo e a gente ama isso. Sabe, quando algo te move e te chama para isso, a gente levando as crianças na PAI, que a gente é muito leigo, a gente não conhece essas coisas. Se você não tem um membro na família, geralmente você passa foi o que eu falei, despercebido. né? Não é o mundo que a gente tem contato, né? Exato. E que deveria, né?
E que a gente deveria, né? A inclusão, né? Ela tá chegando, Tá né? chegando, tá. Mas ainda ela tá devagar, né? São várias coisas que entram dentro da inclusão, né? É toda essa parte da nossa atitude, da atitude das pessoas, a acessibilidade dos locais, a própria legislação, ela tem que ir caminhando, né? Para que realmente a inclusão ela não seja só no papel. Né, que ela realmente seja vivenciada, né? Porque existem várias dificuldades. Não dá pra gente dizer que é fácil, né? Existe uma luta, né, em relação a profissionais qualificados, ao plano de saúde. A logística desses profissionais, porque nunca é na tua cidade, né? Exato, né? Então você tem que ter, né, o transporte para ir, a cadeira adaptada, tudo é caro. Né? Infelizmente, as cadeiras de rodas são caras, os materiais. Então, não é brincadeira. E eu acho que quanto mais isso vier à tona, mais empresas fabricarem esses produtos, mais fácil vai ser o acesso. As pessoas se qualificando para trabalhar com crianças com deficiência, né? Isso tem que acontecer. E em relação à saúde pública também, né, Fábio? Exato. Porque graças a Deus vocês têm essa condição. Mas quantas crianças que nascem com deficiência em locais insalubres, né? Sim. Com baixa qualidade de vida. Exatamente. E aí? Esse acesso não vai, né? Não vai, não chega, né? A gente até comentou referente à questão do João. O João, ele teve ato de amor em tudo na vida dele, né? Porque ele foi colocado para adoção no primeiro dia de vida, ali, nos primeiros dias de vida dele. A mãezinha dele, biológica, ela, por ser muito nova e por morar na área indígena, foi divinamente aconselhada que ela não teria condições de cuidar, porque ele tinha muitas necessidades, né? E eu digo assim que estava tudo já preparado, sabe? Nós conhecemos uma pessoa em comum, né, que trabalhava lá na área indígena, que soubemos tempo depois que tinha orientado a mãe biológica do João, né, a que talvez deixar ele para adoção seria o melhor caminho, porque lá a gente sabe que é difícil, né? É tudo mais escasso, é longe, eles têm lá as questões dele, o posto de saúde deles, e é difícil eles também ir buscar fora. Então, é porque era pro João ser nosso também, né? Deus já... Você vê como o mundo é pequeno, né? Exatamente, como o mundo é pequeno. Uhum. E aí... essa questão ela pode ser muito presente no mundo da adoção, né? Muitas pessoas podem realmente não ter condições de cuidar das crianças e acabam realmente, né, encontrando o caminho da adoção como a melhor opção. Por isso que a questão da saúde pública ela tem que ser tem que vir um up, né, para que ela consiga também dar um pouquinho mais de apoio a essas famílias, né? A gente chama as famílias atípicas, que cuidam desses filhos, desses, né, irmãos familiares, que tem toda essa necessidade e que é urgente, né? Não dá para esperar, né? Não dá para esperar uma cirurgia, uma terapia, porque isso pode realmente afetar o desenvolvimento deles, né? Então é necessário. Bom que existem pessoas como você e o Leandro, né? Com esse grau de evolução, porque essas crianças necessitam disso e pouca gente, né? Tem isso dentro de si. Até assim, de a gente diz, tanto para a questão da deficiência quanto para a questão da adoção, que a gente, a minha psicóloga disse que eu e o Leandro, a gente tá num carro, numa via contramão, né? Porque a gente se questiona, porque a maioria das pessoas olham para nós e dizem assim, eu não faria o que você fez. Sim. E aí eu penso assim, gente, né, por que isso é tão diferente ainda, né? Infelizmente, essas coisas as pessoas não escolhem. Às vezes acaba acontecendo, né? A questão da deficiência, de você gestar um filho, imaginar ele todo perfeitinho e aí ele tem uma deficiência. E aí você tem que viver o luto daquela criança que não é aquilo que você imaginou, né? Então é um desafio muito grande para os pais aceitar aquela condição
E aí depois batalhar, né, pro desenvolvimento dela, amar e tudo mais. Então a gente tá fazendo isso por opção. A gente foge à regra. Infelizmente a gente foge à regra. Mas eu acredito que tá tudo sendo trabalhado para melhorar essa condição, assim, de, por exemplo, dos pretendentes à adoção, a ampliarem os perfis, né, das crianças. Hoje em dia, por exemplo, assim, a nível nacional, cerca de 33 mil pretendentes à adoção. E existem pouco mais de 4 mil crianças aptas à adoção. E aí você pensa, não bate, não fecha essa conta. Olha a quantidade de pretendentes, de futuros pais ali esperando a chegada dos filhos e eles estão lá. Mas por quê? Porque realmente esse interesse dos pais é pela aquela criança idealizada. Aquele bebê Padrão, né? saudável, geralmente branquinho. De olhos azuis. E aí a gente vê que o perfil das crianças que estão aptos à adoção, mais de 70% são pretos ou pardos. E eu não sei em porcentagem, mas a maioria tem mais de 7, 8 anos. E aí não fecha. Por isso que eles estão lá esperando aquela criança idealizada que ela não existe. Né? Por isso, assim, que as filas, a fila da adoção às vezes é 6, 7, 8 anos para você receber o seu filho, bebê, perfeito, saudável, né? Então... Para mim já é muito triste ter um critério de cor de pele, né? Lá na fila, né? Na seleção, nos critérios, né? E tem bastante critérios. Até quando a gente foi preencher esse cadastro nacional ali da adoção, tem muitos itens. Por exemplo, assim, doenças, se aceita doenças tratáveis ou não tratáveis, todas aquelas questões, né, de etnia, da questão, assim, se os pais, né, eram usuários de drogas ou coisas nesse sentido. As questões das deficiências, por exemplo. Eu acho que, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, é em torno de 5 a 6% só desses pretendentes à adoção que desejam crianças com deficiência. É muito pequeno, né? E aí a gente tem coisas a repensar, a estudar sobre isso, né? Porque se a gente falar em gestar um filho, a gente não escolhe nada, né? E aí por que a gente vai ser tão rígido com a chegada desse filho que pela via da adoção? Então, é algo que também, né, todo o sistema judiciário, o governo tenta trabalhar, fazer campanhas, e isso vem acontecendo devagarinho, mas vem, para tentar incentivar até o curso dos pretendentes à adoção, ele surgiu de 2009 para cá só. Então, era algo que nem era fornecido antigamente. Então, as pessoas às vezes acabam aprendendo pouco até, né, sobre adoção. E agora, então, isso é muito enfatizado, adoção tardia, adoção de crianças com deficiência. Então, eu acho que a gente está caminhando, assim, estamos indo devagarinho, mas está indo. No futuro, torcemos que seja diferente, esses números não sejam tão gritantes, assim. Vamos fazer nossa parte. É isso aí. Eu acho que estamos fazendo, né? Trazendo a Fábia aqui, conversando e contando a história dela, muito né? Bem feita, né? A gente sabe que o que a gente pode fazer, se a gente puder falar alguma coisinha, né? E assim, da nossa história em relação à adoção ou a esse mundo da deficiência, eu acho que é um passinho que eu dou, talvez, para ajudar uma família que está em dúvida. Eu ia falar, pode ser um gatilho para alguém, né? Grande. Exato, porque existem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu queria tanto adotar, mas assim, eu tenho medo. Ou, eu acho que demora demais, então, né? Então, assim, às vezes um esclarecimento aqui, uma questão, né, que a gente fala, pode realmente dar esse despertar para alguém. E se eu estiver conseguindo fazer isso, eu tô feliz da vida. Com certeza, tá ajudando, sim. Eu acho que tua rede social também é voltada a isso, né, Fábio?
Hoje ela é aberta, né? E eu vejo que tu Isso. posta muito, né? Sobre os teus filhos e tal. Eu acho que é um meio, assim, bem importante pra quem quer seguir esse caminho, né? Sim, eu disse, às vezes as pessoas acabavam entrando no meu perfil e me chamando e pedindo, né, sobre adoção ou querendo conhecer um pouquinho mais sobre como foi a adoção das crianças ou conversando com outras mães com filhos com deficiência e a gente troca muita informação, né? Por exemplo, meu filho vai fazer gastrostomia, como é que foi com a sua? Como é que foi, né? Como é que funciona? E aí essa troca de informação, algumas pessoas realmente falaram assim, Fábio, acho que abre o perfil, tenta postar um pouquinho mais do dia a dia, tenta fazer, né, passar para as pessoas que tem muita gente que utiliza as redes sociais. Hoje em dia a gente utiliza muito, Hoje né? é isso, né? E a gente acaba sendo influenciado muito pelo que a gente acompanha e acredita. Então, eu acho que isso também tá ajudando, assim. E eu gosto muito de falar sobre adoção. Gosto muito de falar dos meus filhos, na questão da deficiência. Então, acho que a gente uniu o útil ao agradável aí. Então, Nossa, foi também surreal estamos essa história. nas redes sociais aí falando um pouquinho das crianças. Aliás, quer passar as tuas redes sociais aí? Então, né, a gente tem o Instagram e o Facebook, é Fabielle GB. Aí, se alguém tiver interesse em seguir, conhecer um pouquinho mais, né? Mas esse grande oportunidade que eu tô tendo aqui também de falar. E com certeza vou divulgar bastante para que o pessoal assista, acompanhe, né? E consiga conhecer também um pouquinho mais da nossa região através de vocês, que é um caminho muito legal também o podcast. Uma coisa que me veio, Fábio, como que é a rotina, tipo, de alimentação? Como que funciona? Eu acho que talvez uma das dúvidas da galera, né? Tipo, como que é o cuidado diário, assim? Sim. Não é muito difícil, né? Como algumas pessoas às vezes acabam imaginando. Desmistificar isso, né? Que cuidar de uma criança com deficiência, ela exige muito, né? Até a gente, né? No dia a dia, conhecendo outras crianças da família, tem uma sobrinha, a gente às vezes leva um baile para cuidar de uma criança saudável, sem deficiência, né? Que sobe até nas paredes se você não cuida. Então, assim, é bem desafiador. E aí, comparado com a minha situação, as crianças, né? A Maria, infelizmente, não caminha, não senta. Então, aonde eu colocar ela, ela fica. E isso acaba deixando um pouco mais fácil, né, o dia a dia com ela. E por ela não se alimentar via oral, então é só a fórmula, o mamazinho, né? É só a fórmula. Então a gente alimenta ela de 3 a 4 horas, né, mais ou menos de intervalo, são 5 mamás no dia. E nesse intervalo ela toma uma aguinha, também tudo pela gastrostomia. E aí encaixa as terapias, né? Então a gente vai moldando conforme a rotina dela, a gente inclui a PAI também, né? Então, nesses intervalos, a gente consegue fazer o serviço de casa, né? Consegue se organizar com o trabalho também. Então, assim, não é difícil, não é difícil. Dá o remedinho na hora que tem que dar o remedinho, tudo controladinho, sabe? Na geladeira tem um papel com tudo escrito, os horários que precisa. Mas, assim, é bem tranquilo, é bem fácil, né? E estar com eles, com o próprio filho, é maravilhoso. Seja você ajudando a fazer uma tarefa, ou brincando no chão, ou dando um mamazinho, dando um colo, né? Que ela precisa, e a gente dá bastante colo para ela. É maravilhoso. Então, assim, realmente a rotina, ela é tranquila, como de uma criança sem deficiência, que também tem, né, os horários do futebol, tem um inglês, tem que levar para casa da amiga. É isso. Né? Só que as nossas, a gente vai pra terapia, vai pro médico, Ou seja, ela tem muito amor. Né? Com certeza. E vai pra praia. E vai pra praia, pegar uma coisa. Eu não fui, Maria foi. Luxo. Rosinha, biquíni rosinha, né? Sim. Não, mais fofa. Não, ela ficou incrível, assim. E a gente, é o que a gente diz, assim, a adoção é esse amor materializado, sabe? E é o amor que governa tudo. E eu acho que isso é a nossa essência. Eu acho que a gente busca isso. Em todas as nossas relações, com o trabalho, a gente busca amar aquilo, né? É o chefe, né?
isso traz felicidade. Então, verdade. se você tá com as pessoas que você ama, indiferente do que demanda para aquilo se sustentar, né? A dedicação que você tem para o trabalho, para as pessoas que você ama, ele é compensador. Então, assim, nós, com os desafios que tem na maternidade e com essa maternidade atípica de ter uma criança com deficiência, ela fica de lado os desafios comparado com a alegria e o amor que ela traz para nós. Então, assim, é realmente gratificante, sabe? Ter um filho com deficiência. Eu disse, até uma vez postei um videozinho escrito que é muita sorte ter um filho com deficiência. Ele mostra um mundo que a gente não conhece, né? Ele faz a gente perceber o quanto é lindo viver, o quanto é lindo passar por esses desafios, né? E que é de superação, é de evolução, é perceber que o hoje é importante, em primeiro lugar, né? Viver aquele degrauzinho de cada vez, é comemorado assim com tanta intensidade, né? Com uma criança com deficiência. Às vezes ele sustentar a cabecinha, ou ele conseguir ingerir uma água através da boquinha, é um salto imenso. É uma vitória. É uma vitória. Então, eu acho que esse é o sentido da vida que às vezes a gente demora para descobrir. E uma criança com deficiência traz isso. Te mostra isso diariamente. Isso, exatamente. Que é como a gente deveria viver, né? Exato, exatamente. Eu acho que é o foco que a gente busca, assim, de vida, então... E eles trouxeram pra nós isso, assim, com perfeição. Agora eu vou pedir um minutinho. Ô, Fábio, vira aí, faz favor. Eu acho que essa janela tá aberta. Não, fechei. Tu fechou? Ah, então tudo certo. Eu tava escutando barulho e achei Do que tava nada. aberto. Então Do nada. Do nada. Mais alguma pergunta aí, sócia? Acho que vamos para o momento Brecha? brecha. Fábio, finalizando aí as perguntas, eu vejo você falar muito de Deus, né? Sim. Como foi Deus pra ti nesse processo todo, ou na sua vida, enfim? Uhum. Acho que ele é a base, sabe? A gente é muito sustentado, assim, pela nossa crença, por realmente confiar nesse Deus de amor, de bondade, né? De justiça. E ter isso como base faz as coisas serem mais leves, né? Faz a gente sentir mais com o coração, crer que tudo está seguindo um caminho como deve ser seguido, né? E que nos trouxe também esse conforto com a partida do João, né? Que infelizmente, então, o João no final do ano passado, em setembro, a Maria chegou em maio, e aí fim de setembro a gente infelizmente perdeu o João. Mas esse Deus, ele consola, né? Então a gente sabe e acredita que sem ele nada é possível, né? E crer realmente nessa questão da eternidade da alma, da pluralidade de existências, que é o que também nos motiva, nos fortalece. Nesse momento, quando a gente perde um filho, isso consola, né? Você acreditar que tudo tinha um motivo para acontecer, que foi um período realmente de cura para a evolução do espírito dele e nosso também, que a gente dividiu um pouquinho desse pesar, dessa dor que também foi, né, a existência do João, porque teve muitos momentos difíceis, como teve muitos momentos bons também. E ele tá aqui nos apoiando, nos consolando, dizendo que o João tá bem, né? Que agora ele é perfeito, ele é saudável, né? Na companhia dos anjos dele lá. E faz com que a gente siga adiante, né? Firmes que a gente deu o nosso melhor, que o caminho foi segundo a vontade dele, né? Que a partida do João também foi segundo a vontade dele. E que tudo é ação e reação. A gente tem que estar consciente de tudo que a gente faz, do impacto que isso causa nas pessoas. Realmente, assim, para nós é em primeiro lugar, realmente, esse Deus, assim, e é o que nos guia, né? Nos move, assim, adiante.
Fábio, imagino que seja complicado para te falar, mas o João foi decorrente da deficiência dele, da doença dele, ou teve uma causa assim? Então, o João tinha já uma dificuldade de respiratória, pulmonar devido à deficiência, né? Mas infelizmente o João pegou Covid 2 vezes no inverno passado. E a gente, né, a gente até disse ontem, a Maria foi tomar a 2ª dose da vacina do Covid, eu já postei, né? Porque eu vi lá eu tento incentivar as pessoas realmente, porque as vacinas continuam salvando vidas, né? A gente ainda tá vivendo essa pandemia e tudo o que surgiu dela, né? Mas existem vacinas, né? E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é tomar. É melhor, né, ter essa dose do que não ter nenhuma, né? E aí, na metade do ano passado, ali no inverno, infelizmente teve outros surtos na nossa cidade, o João pegou, todos nós pegamos, e aí 3, 4 dias depois já a saturação dele estava lá embaixo, e aí já começamos com o oxigênio, ele ficava todo dia, a gente tinha o aparelho que faz a parte do oxigênio lá, e aí foram assim, semanas bem, semanas não muito bem, e depois de 2 meses ele pegou de novo, 2 vezes. Aí dá aquele baque, né? Que a gente pensa assim, será que ele vai conseguir dar conta, né? E aí novamente oxigênio, e aí novos medicamentos, e aí ele foi demonstrando cada vez mais que a questão pulmonar não estava bem, né? E aí ele chegou, eu acho que a internar, fazer algum procedimento assim no hospital. E aí quando retornou também não tinha melhorado muito bem. E aí ali no fim de setembro, ele teve uma semana bem, que a gente fez umas fotos lindas, que eles estão de verdes. Ah, foi lá? Foi nessa? Foi exatamente uma semana antes do João falecer. A gente conseguiu fazer essas fotos. E aí, logo depois, ele realmente decaiu muito, a parte da saturação ali. E aí, esse aparelho que fazia a oxigenação dele, ele ia até 5 litros, né? E aí, chegou que 5 litros não era o suficiente. E aí, nós tivemos que internar ele no hospital. E aí, 3 dias se passaram e ele foi apagando, que nem uma velhinha. A gente disse que não poderia ter sido melhor. Deus, assim, foi muito bondoso e generoso quando levou o João, porque ele não sofreu, né? Tinha toda a medicação, né, para dor. Então, a gente conseguiu se despedir, né, que é uma coisa que a gente sabe pela pandemia, que muitos nem conseguiram se despedir, né, das pessoas. E aí, a gente teve o privilégio de passar esses últimos dias com ele no hospital, num quartinho, todo bonitinho pra ele, assim, com todo carinho. A equipe médica tava fantástica. Eu disse assim, não podia ter sido mais perfeito. E chegou a hora dele, né? A gente até comenta que, assim, para alimentar o meu ego, eu queria que o meu filho durasse a vida toda, né? Tivesse 100 anos. Mas é pra mim, né? Se eu pensar nele, na deficiência dele, na condição que era a vida dele, pro espírito dele era triste, porque o corpo dele não reagia ao que ele queria fazer. A gente percebia em vários momentos, ele queria falar. Sabe quando o olho dele, a boquinha dele abria e ele fazia força e ele não conseguia dizer uma palavra. Então a gente sabia que pro espírito ele estava preso naquele corpinho com deficiência. Então, assim, Se libertou. Ele se libertou, né? Então, assim, Deus foi generoso em manter ele na Terra 2 anos só. Né? E com vocês. E com nós. Eu disse, foi uma honra ser mãe do João. Porque ele era incrível. Ele era muito gentil. Ele era amoroso. Ele era resignado. Sabe quando você olha para um bebê e ele dá tudo de si? E ele era assim, ele era incrível. E a gente disse que Deus foi bondoso demais com a gente de ter nos proporcionado ser pai e mãe dele. E com ele também, com certeza. Sim, foi um período curto, mas de extremo significado, de extremo amor
porque foi vivido dia a dia assim como se fosse o único. E eu digo que a chegada da Maria é Deus também, porque eu peguei licença, cuidei do João e aí voltei a trabalhar. E eu acho que Deus sabia que ele ia ir, né? Que ele ia ter que voltar para o plano espiritual. E aí ele mandou a Maria e me fez tirar a segunda licença. Então eu cuidei todo esse período que o João estava debilitado. Com a licença da Maria, eu estava em casa 24 horas por dia. Então, assim, eu estava ali e eu disse, gente, aí a Maria veio para dar mais essa alegria pra gente. Você entendeu tudo daí, né? Exato. Para viver todo aquele momento que o João precisava tanto da gente e a gente pôde curtir mais, porque ia ser breve, né? Então eu disse, tudo saiu exatamente Perfeito, né? como tinha que ser, da forma Daí, mais perfeita. Me diz que não é Deus, né? Como Essas não, coisas, né? Como não? Como não? Como não E a Maria acreditar? sentiu muita falta dele. Eu acho que no início ali ela demonstrava que ela procurava ele, né? Como eu comentei, eles procuravam um som um do outro e estavam sempre do ladinho e não teve isso. Então a gente sentiu que ela estava sentindo a falta dele. E nós, né? Imagina, como família, a gente estava desolado. Mesmo crendo que tudo tem um propósito, que ele estava bem, ele não estava lá, né? Ele não estava mais em casa. Saudade, né? A saudade. Saudade. Ela Isso aí é nunca passa. avassaladora, né? E ela vai continuar existindo, passe o tempo que for. Nem diz, a gente ainda... Eu digo, eu olho para o céu às vezes e sinto essa luz, né? Que vem dele, da espiritualidade de Deus. E aí bate, aperta o coração, né? E quem que aguenta? E aí, estando com a Maria ali, ela, claro, ela é um consolo, ela é a nossa fortaleza agora, né? E a gente também, a gente deu tudo de melhor, do nosso melhor pro João. Fica tranquilo, né, Fábio? Sim. O coração fica tranquilo, Fica né? tranquilo. Eu acho que esse é uma grande chave, acho, pra gente também superar e seguindo adiante quando a gente perde um ente querido, é de você saber que você deu o seu melhor. Que nada é tão triste de você saber que poderia ter feito mais, né? Poderia ter estado mais presente, poderia ter dito que amava mais vezes e você não fez, e aí? E essa condição deles traz isso pra vocês, né? Exato. Porque muitas vezes, quantas vezes, né, a gente deixa de falar o que sente, deixa de fazer o que quer, porque a gente acha que é infinito, né? Isso. Mas não é. Que eles vão estar ali pra depois eu dizer, depois eu fazer, e a gente não sabe o dia que a gente vai, né? E realmente eles nos trouxeram essa oportunidade de viver esse dia a dia de forma intensa. E aí, agora com a Maria, a gente quer dar o nosso melhor. Isso também faz com que essa saudade, ela seja passageira, né? Que você sinta aquele sentimento, ou que venha o choro, que venha aquela dor, mas que ela logo passe adiante, porque eu tenho a Maria para dar o meu melhor para ela. Pensa em ter mais algum filho ou não? Com certeza. Olha. Com certeza a gente pensa em ampliar a família, né? Eu disse, filhos são uma dádiva, né? Para nossa evolução, nosso autoconhecimento, eles são uma grande chave. Não sabemos se será pela adoção ou se será pela via biológica. Vamos deixar Deus nos guiar. Espero estar... Leandro, daqui a pouco ela vem. Tem uma coisa séria pra te falar. Tem grande chance disso acontecer. Espero estar bem aberta para sentir quando for a hora da chegada desse próximo filho. A intuição é aguçada. Ela tá boa, né? Essa intuição tá legal. Achei, sócia. Bom, aí... Fábio. Eu acho que o momento brecha foi porque ela já falou intenso. Coisas assim. Foi intenso demais, né? A gente sentiu a emoção. Sim. Esperávamos isso, com certeza, mas foi mais do que a gente esperava, né? Na verdade. Parabéns. Obrigada. Pela pessoa que você é, pelo marido que você tem, pela sua família, pelos seus filhos. A gente sabe que não é fácil. Pessoas como vocês são raras, né? A gente comentou ali sobre a dificuldade que é ver esse lado humano, né? Uhum. A maioria não tem isso, não vê e não tem. Então, a gente admira muito quem consegue.
E essas crianças foram abençoadas por Deus, por ter você como mãe, o Leandro como pai. Muito obrigada por trazer essa história para nós e por dar essa oportunidade de passar para o nosso público isso. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse episódio. E parabéns por ser essa pessoa evoluída e nos ensinar a ser, né, Cami? Pessoas melhores a cada dia. Imagina, gente. Mas eu fico muito honrada, né, com o convite de poder participar e de divulgar essa nossa história. E o que a gente quer realmente, talvez, passando isso adiante, tocar um pouquinho o coração das pessoas, né? Como você falou, às vezes esse nosso lado mais humano, mais emocional, é deixado de lado pela nossa correria do dia a dia. E se as pessoas, né, sentirem, deixarem mais isso tocar o coração, eu acho que a sociedade como um todo tem só a ganhar, né? Certeza. A gente se permitir sentir, né? Isso aí. E agir conforme o coração. Se fosse Isso. assim, acho que ia mudar muita coisa, né? Exatamente, com certeza. É isso, Fábio. Muito obrigada por ter nos dado essa oportunidade de escutar você, essa história linda que você tem construído. Sim. Você é a luz, né, Fábio? Dá pra ver nos seus olhos o amor que você carrega. E, cara, eu acho que é um aprendizado pra nós. É aquele tapa na cara que tu precisa às vezes. E com certeza o nosso público aí vai se emocionar e te acompanhar a partir de hoje, porque eu acho que você vai tocar o coração de muitas pessoas, com toda certeza. E seja bem-vinda, Fábio, quando quiser voltar. Com certeza, eu virei. O nosso programa tá aberto para você, brecha aberta para a adoção. Vamos olhar a adoção com um olhar diferenciado. Eu quero ter filhos, eu vou começar a pensar nessa possibilidade aí. Meninas. Eu acho que é uma opção, hein? É uma opção, assim... Se tu quiser deixar uma mensagem nesse sentido também, Fábio. Fica à vontade. Pro nosso público aí. Dá um fica à vontade. conselho, alguma coisa aí pro povo. Então, né, eu acho que eu daria de dica, digamos assim, para as pessoas que têm talvez essa intuição lá dentro, né, de ter um filho pela adoção, que invistam nesse sentimento, que deixem esse amor, porque a adoção é amor, né, aflorar em si, e busquem informações, né, assistam vídeos, comprem livros, né, conversem com pessoas que têm filhos pela adoção, porque tudo que é novo, tudo que é diferente, ele gera medo, gera inseguranças, né, e deixar um pouquinho, desmistificar essa questão, né, da adoção, tudo que envolve, que vem na sociedade, infelizmente, assim, trazendo muitas coisas negativas e que não condizem com a verdade, e que deixem o amor falar, né? E que conforme tem uma frase, né, uma definição, assim, sobre a adoção, de um projeto que foi em 2021, uma campanha, né? Que o nome da campanha era Adote um Amor, que era para incentivar a adoção tardia. E o que eu digo é isso, adotem um amor, sabe? Deixem esse amor entrar pela porta da sua casa fisicamente, que é um filho pela adoção, que é isso, é você adotar mais um amor para sua vida. Então, eu acho que não existe um pai pela adoção que tenha se arrependido desta ação, né? Talvez se arrependido de não ter entrado antes na fila. Mas eu acho que as pessoas só têm a ganhar, a trazer mais felicidade ainda para a vida, se dá esse passo em prol da adoção. Muito bem. É isso, né, galera? Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Fábio. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, papai Leandro. Parabéns, Fábio. Um beijo pra Maria. Dê um apertão nela por nós. Pode deixar. E quando quiser voltar a trazer ela, trazer o Leandro, será uma honra recebê-los. Essa família tão linda que a gente teve a oportunidade de conhecer hoje. Obrigada. É Deus abençoe sempre você, ó. Amém. Essa atenção aí, ó. Aguçada. Nossa senhora, né? Pessoal, muito obrigada aí, todo mundo que sempre nos acompanha. De episódios incríveis, assim, que o nosso programa é feito. Obrigada, gente. Obrigada aos parceiros aí. Eu tava pensando uma coisa, tá aí. Galera aí que tá se baixando o app, que tá indo pra Flex, pela Valui, da La Vecchia,
a Araltec e todo mundo, todos os nossos parceiros do Espaço Pet. Fala que vocês estão através do Brecha, senão daqui a pouco o patrocínio acaba. É verdade, vocês têm que anunciar Beleza, a gente galera? lá. Um abraço pra todo mundo, boa semana. Deus abençoe vocês. Beijo, até a próxima. Beijão, até mais.